Bom dia, tudo bem com vocês? Comigo, tudo bem. Vamos à nossa aula de hoje? Vamos à aula 6, Língua Portuguesa. O tema da nossa aula de hoje são as palavras, frases e texto. Então, nós vamos ler esse texto abaixo. Borboleta colorida. Eu estava na janela, uma borboleta menina voava dançando como uma bailarina. As asas brilhantes, de toda a cor, tão bela e elegante, pousou em uma flor. Vamos ver quantas palavras, palavras tem esse texto. Eu, aí tem um espaço para separar. Estava na janela, que tem 4 palavras. Uma borboleta menina. Mais 3 palavras, 7. Voava dançando. 9. Como uma bailarina. Então, tinha 9, né? 10, 11, 12. Isso aqui é a primeira estrofe do texto. Lembra que eu falei como que é formada a poesia, como é formado o poema? Lembram, né? E outra coisa, o poema geralmente tem rimas. Menina, bailarina. As duas palavras terminam com o mesmo som. Ina, ina. Ok? Vamos continuar. As asas brilhantes. Aqui nós temos 3 palavras. De toda cor. Mais 3 palavras, 6. Tão bela e elegante. Mais 4 palavras, 10. Pousou em uma flor. Mais 4 palavras, 14. Se eu quiser saber o total do texto, vou somar o tanto de palavras que deu aqui com o tanto de palavras que eu tenho aqui. Tá ok? Mas é só para vocês perceberem que o espaçamento aqui, essa parte branquinha, lembrar disso, está separando as palavras. Esse texto é um poema. Para facilitar na produção de frases, nós buscamos responder algumas perguntas. Quem? Fez o quê? Com quem? Ou sozinho, né? Quando? Onde? Então, por exemplo, quem vai ser Marcos. Aqui, com alguém? E Luciana. O que eles fizeram? Tomaram sorvete. Quando? Ontem. Eu não tenho que responder todas as perguntas, eu posso responder algumas. Eu poderia ter respondido onde? Poderia ter colocado: tomaram sorvete ontem na casa de... Aí colocaria o nome de alguém. Ou na sorveteria. Mas igual eu falei, a gente responde algumas e não precisa estar todas as perguntas respondidas numa frase só não, tá ok? Então vamos ver a outra, Hoje responde o quando. Eu vou à casa da minha prima. Então quem vai? Eu. Fazer o que no caso? Fazer. A gente pode mudar aqui um pouquinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou. Vou onde? À casa da minha prima. Entenderam? Agora, essa aqui já é uma frase exclamativa e essa aqui também, porque terminam com ponto de exclamação. Então, essa aqui geralmente não segue muito esse padrão de ficar respondendo as perguntas, não.
Isso é mais para essas aqui, ó, que terminam com ponto final. Frases afirmativas ou frases negativas. Vocês já viram isso, vamos rever. Negativa é se tivesse a palavra não. Por exemplo, fosse assim, ó. Hoje eu não vou à casa da minha prima. Seria negativa, tá? Como aqui não existe a palavra não, eu estou afirmando, eu estou dizendo que eu vou à casa da minha prima. Então, é uma frase afirmativa. Então, vamos a essas duas aqui, ó. Que bela lua! Exclamando. Eu fiz uma torta deliciosa. Essa aqui tá respondendo algumas, ó. Quem? Eu. Fez o quê? Fiz uma torta. Tem a característica da torta. Como que ela é? Como que ela estava? Ela estava deliciosa. Poderia ser uma torta de morango. Aí seria uma torta de quê? De morango. Ou apenas eu fiz uma torta. Entenderam? Se eu tivesse colocado só até aqui, eu fiz uma torta, seria uma frase terminada com ponto final. Seria uma frase afirmativa. Entenderam? Essa palavrinha deliciosa fez com que ela se tornasse exclamativa. Eu estou admirando. Deliciosa. Melhor do que gostosa, né? Então, vamos para outra página. Então, a definição de frase é uma palavra ou um conjunto organizado de palavras que transmite uma ideia. A frase sempre começa com letra maiúscula e termina com sinal de pontuação. Ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação. O de interrogação é quando a frase for uma pergunta. Você já fez sua tarefa? Você já almoçou? Você tomou seu café da manhã? E a pergunta pode ser para outra pessoa também, né? Então, vamos voltar lá nas frases. Olha só. Aqui, eu não coloquei nenhuma pergunta, mas eu poderia ter colocado. Marcos, você tomou sorvete? Poderia colocar um nome aqui, ó. Por exemplo, a Luciana aqui, ó. Luciana, você foi à casa da sua prima? Você gosta de ver a lua? Usando só a palavra lua. Outra perguntinha aqui embaixo, ó. Você gostou da torta que eu fiz? Ou o que você achou da torta que eu fiz? Entenderam? Aí seriam perguntas, seriam frases interrogativas. E aqui em cima nós temos, ó, as frases interrogativas curtinhas. Porque eu não falei que pode ser uma palavra para formar a frase? Ó, frase é uma palavra ou um conjunto organizado de palavras. Tem que transmitir uma ideia. Se for uma palavra solta que não transmite nada, não é frase. Tá bom? Se estiver escrito lá assim, sapo, não transmitiu nenhuma mensagem, então não é frase. E o que é texto? Texto, nós acabamos de ver o da borboleta colorida, né? Nós lemos. E também verificamos as rimas. E outra coisa, verificamos que ele é um poema. Vamos voltar lá no texto. Qual a característica de poema? Ele é formado por versos, cada linha é um verso. Aí ele tem esse espaço em branco, que separa o quê? As estrofes. Então, esse texto tem uma estrofe, duas estrofes. Quantos versos que ele tem? Se tem 4 versos aqui e 4 aqui, ele tem 8 versos. Entenderam?
e é um texto. Por quê? Vamos lá ver a característica de texto. É um conjunto de frases, ou versos, no caso do poema, que transmite uma mensagem. Então, o texto da borboleta colorida passou alguma informação para a gente. E geralmente os poemas são para nos emocionar, nos deixar encantados. E foi o que aconteceu ali. Porque você imagina essa borboleta, imagina como que ela seja, né? Exemplos de textos, então, principalmente os que vocês já viram. Vocês já viram cartões, histórias em quadrinhos, poemas, que nós acabamos de falar, contos, que são aquelas histórias, era uma vez, começa geralmente assim, né? E termina, e foram felizes para sempre. Tipo, a do Lobo Mau e os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, entre outras. Também nós vimos as tirinhas, que parece uma história em quadrinho, né? Só que é uma tira com uma sequência de historinha. Geralmente ela tem uns balõezinhos. Lembra dos balõezinhos? Na história em quadrinhos também nós temos. Dentro deles ficam os pensamentos ou as falas dos personagens. Tem também aqueles quadrinhos que mostram barulhos, ok? E nós vimos também bilhetes. Então, entre esses tipos de texto aqui, nós temos muitos outros, tá? Receitas. Então, vocês vão fazer o cabeçalho, 13 de novembro de 2020, sexta-feira, nome da escola, nome de vocês, meu nome, colorir a data de hoje no calendário e fazer as atividades do caderno pedagógico, página 13. Olha só o material do caderno. Primeira informação, que a palavra é formada por sílabas que se juntam dando nome aos seres e objetos. Então, caderno é o nome de um objeto formado por 3 sílabas, né? Ó, caderno. Escova, 3 sílabas. Escova. Ana é o nome de uma pessoa, começa com letra maiúscula e tem 2 sílabas. Ana. Lembram disso, né? Sílabas se juntam formando palavras. E essas palavras geralmente servem para dar nome aos seres e objetos. Ó, a frase pode ser formada por várias palavras ou por uma única palavra, se apresentar sentido completo. Foi o exemplo que eu dei para vocês agora há pouco. Uma palavrinha, desde que tenha sentido, forma uma frase. Se você perguntar assim, quando? Deu sentido, você entendeu a pergunta. Se vocês estavam tendo um diálogo, uma conversa, você falou algo, eu vou para a casa da minha prima. Aí a pessoa pergunta para você, quando? É uma frase, você entendeu a pergunta, teve sentido. Igual essa frase ali, ó. Socorro! O ratinho correndo o gato. E aqui outra frase. A professora faz aniversário hoje? Pergunta, né? A professora faz aniversário hoje? E agora o que é texto? Que nós vimos lá agora há pouco. É um conjunto organizado de palavras, de frases e expressões de um autor. Autor é quem escreve. Então, repetindo, ó, texto é um conjunto organizado de palavras, é um conjunto organizado de frases e esse conjunto organizado também de expressões que alguém
utiliza para escrever um texto. E quem escreve esse texto é chamado de autor. Eu posso ser autora de um texto, basta eu criar o texto, né? Olha aqui esse texto, o caracol. Devagar, devagarinho, vai passando o caracol. De manhã ao pôr do sol, lentamente vai sozinho. No escuro da no escuro da noite enorme, entra na conchinha e dorme. Várias palavras formando um texto. Leio o verso abaixo e copio com letra cursiva. Então, lá no caderno pedagógico, vocês vão copiar isso aqui com letra cursiva. Devagar, devagarinho, vai passando o caracol. E aqui, ó, você vai marcar a frase que estiver de acordo com a cena. E depois vai escrever essa frase que você deixou de marcar, ó, que não marcou, presta atenção. Você vai marcar a que está de acordo com a cena, com o desenho. E vai copiar com letra cursiva a outra, que você não marcou. Então, estão as frases aqui, ó. Antônio planta alface. Ou Antônio rega a alface. Finalizamos mais uma aula. Tenham um bom dia, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!